Alergias e intolerâncias alimentares têm se tornado cada vez mais comuns na vida dos brasileiros, mas essas doenças podem atingir também as crianças. De acordo com dados do Ministério da Saúde, entre 6% e 8% das crianças menores de 3 anos apresentam um destes dois problemas. A alergia alimentar, então, era definida como uma resposta imunológica do nosso corpo contra algum antígeno, né? Contra algum agente externo, né? Normalmente, né, a gente já é conhecido alguns alimentos que são potencialmente alergênicos, né? Todos os alimentos, a gente sabe que podem causar reações alérgicas, mas hoje em dia sabe-se, né, de alguns que são os principais. É estimado em torno a alergia alimentar, a prevalência nas crianças, em torno de 6% da população, das crianças. Nos adultos, isso diminui para 3%. Segundo essa médica gastropediatra, entre os alimentos que mais contribuem para o surgimento das alergias nos pequenos está o leite de vaca industrializado e produtos à base de amendoim, trigo, soja e ovo. Tem-se notado um aumento da incidência da alergia alimentar nos últimos anos, tá? Tem vários fatores contribuindo para isso, mas sem dúvida um dos principais fatores é a mudança do hábito alimentar e do estilo alimentar, né? O consumo cada vez mais de produtos ultraprocessados, industrializados, né? É um fator que muda a microbiota intestinal, né? A flora bacteriana intestinal, que a gente chama de microbiota intestinal, predispondo ao desenvolvimento de alergias, né? A introdução muito precoce também de fórmulas infantis, né? Parando o aleitamento materno precocemente nas crianças, também é um fator de risco para o surgimento de alergias. E claro, também, além desses fatores ambientais, também tem a predisposição genética de cada indivíduo de ser uma pessoa alérgica ou não. Também está muito ligado. Para a médica, os pais devem ficar atentos, pois alguns indícios podem apontar que as crianças e até mesmo os bebês estão com alguma alergia. Na infância, né, a alergia alimentar, normalmente ela se manifesta até os 3 anos de idade, tá? Claro que pode se manifestar após essa idade, mas normalmente é mais comum a manifestação até os 3 anos de idade. Os sintomas são variados, tá? Dos sintomas gastrointestinais, normalmente é aquela criança que começa ali com 3, 4 meses de idade, com cólicas exacerbadas. Normalmente o bebezinho com 2, 3 meses de idade já é o período em que as cólicas normais do bebê tendem a ir embora, tendem a diminuir. No caso de uma criança alérgica, é o contrário. Com 3, 4 meses de idade, começam a piorar as cólicas intestinais. Podem ter casos de diarreias, com sangue ou sem sangue, assaduras no bumbum do bebê persistentes, refluxo, vômitos, dor abdominal também na criança maior, com 1 aninho, 2 aninhos. Isso manifestações gastrointestinais, que podem ser acompanhadas de dificuldade no desenvolvimento e crescimento da criança. Então, aquela criança que não cresce direito, que não ganha peso muito adequadamente, que a curva de peso está sempre em queda ou retificada. Além disso, manifestações respiratórias. Então, até mais ou menos 10% dos casos de asma podem ter relação com algum tipo de alergia alimentar, 8 a 10%. Restante não, mas aquela asma mais persistente pode ter alguma relação com alergia alimentar, assim como crianças com congestão nasal, rinite, coriza persistente, dermatite atópica, também pode ser uma manifestação de alergia alimentar, lesões na pele e até os casos mais graves, né? Então, levando a um choque anafilático, que são aquelas crianças que quando tem contato
com o agente que pode levar à alergia, como leite, soja, trigo, ovo, a criança tem placas avermelhadas pelo corpo, que a gente chama de urticárias, que são pruriginosas, né? Tem coceira associado, com sintomas respiratórios, pressão baixa, falta de ar, podendo até precisar daqui a pouco de uma internação em UTI, casos mais graves daí. Outra dúvida que muitos pais têm é sobre a diferença entre alergias e intolerâncias alimentares, que são coisas diferentes. De acordo com a médica, as intolerâncias não são vistas com frequência nas crianças, pois este é um processo que se desenvolve ao longo da vida. A alergia é um processo imunológico, é uma reação imunológica do nosso corpo contra algum agente externo, no caso uma proteína alimentar. Já a intolerância, normalmente, o que acontece? É alguma dificuldade do nosso corpo, no caso do intestino, de digerir ou de absorver alguma fração do alimento. Não tem nenhum componente imunológico na intolerância. Então não é uma reação imunológica, e sim uma dificuldade na digestão, na absorção. Sobre a cura para alergias alimentares e intolerâncias, a gastropediatra explica que é preciso analisar cada caso. A intolerância alimentar, então a intolerância à lactose, essa do caso primária, né, que a criança e que a pessoa, o adolescente, o adulto desenvolve ao longo da vida, não tem cura, tá? Porque isso é uma deficiência da atividade da enzima que digere a lactose ao longo da vida. Então, não quer dizer que a pessoa nunca mais vai poder comer nada com lactose. Isso tem graus variados. Tem pessoas que toleram um copo de leite com lactose, outras toleram um pedaço de bolo com lactose. Isso varia muito para cada pessoa. Existe intolerância à lactose secundária. O que é isso? Quando a gente passa por um processo infeccioso, uma virose intestinal, que a gente conhece popularmente assim, mas é uma gastroenterite, ou alguma parasitose, né? Algum verme que prejudica o intestino, ou até mesmo alguma doença no intestino, como alergia ao leite de vaca ou alguma outra inflamação no intestino, essas lesões no intestino podem deixar a pessoa intolerante à lactose transitoriamente, porque como prejudica e faz lesão na barreira intestinal, no epitélio intestinal, a pessoa pode ficar intolerante à lactose por um período. Isso sim pode ter cura, porque após a pessoa recuperar, se tratar do problema de base, sendo que o problema de base não é intolerância, né? Foi alguma coisa que aconteceu, uma infecção, alguma doença de base, vai repitelizar esse epitélio intestinal e a pessoa pode voltar a tolerar a lactose. Sobre a alergia alimentar. Então, a principal alergia alimentar na infância é a alergia à proteína do leite de vaca. Essa alergia, sim, com o passar da idade, as crianças têm cura, tá? 50% das crianças adquirem a tolerância, tá? Que seria a cura, né? Durante o primeiro ano de vida. A partir do primeiro ano de vida ali, já está com a cura em 50% das crianças. 90% das crianças vão atingir a tolerância, a cura, até os 5 anos de idade. Somente 10% dos casos que vão persistir alérgicos por mais tempo, tá? Isso é o que se tem hoje de dados sobre alergia alimentar. Como a alergia está aumentando a incidência, tem casos mais frequentes, talvez esse prognóstico também mude ao longo do tempo, né? Também pelo processo de mudança alimentar da população, mas isso é o que se sabe. Por isso que é importante que, quando a gente começa a fazer uma dieta de restrição da criança com alergia à proteína do leite de vaca, a cada 4, 6 meses, seja tentado fazer um enfrentamento. Então, provocar a criança para ver se já está tolerando leite. Porque a gente sabe que o processo de tolerância, que é a cura, acontece ao longo da vida.